E o tema dessa noite é santificação, fugir para a santificação, fugir para Deus. E esse tema é um tema muito simples e fácil de entender, e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Se você tem o teu caderno, anote. Você tem o teu celular, você pode anotar. O termo santificação, você já sabe, significa separação. Quando você se separa para Deus e Deus te escolhe para que você se separe para Ele. Santificação é muito mais do que você orar, é muito mais do que você jejuar, é muito mais do que você se abster de algo, né? Porque quando você fala a palavra santificação, você logo pensa, bom, para mim me santificar, eu devo orar tantas horas por dia, eu devo ler tantos capítulos por dia, eu preciso fazer tanto tempo de jejum. E a santificação, ela é muito mais do que isso. E eu gostaria de terminar essa série de palavras mostrando para você um dos princípios mais simples que você tem para você aplicar na tua vida, para que você tenha uma vida santificada. E você pode pensar, pastor, é muito complicado você falar em santificação nos dias de hoje. Quando você liga a tua televisão, você é bombardeado de coisas impuras. É basicamente impossível você assistir algo onde não tenha algo impuro, que venha a ser prejudicial. E você pode falar, pastor, você vem falar de santificação, você não sabe o que é a internet. Você abre a internet ali, você é bombardeado de coisas para te tirar do foco. É homens se jogando em cima de mulheres, é mulheres se jogando em cima de homens, é fofoca, é mentira, o mundo é um caos. E você pode dizer, pastor, você falar de santificação é algo muito difícil, porque nós vivemos num mundo onde aparentemente a santificação é algo impossível. Preste bem atenção, eu quero que você possa refletir sobre o tema que eu vou te falar. Se você acha que no mundo que nós estamos vivendo hoje é um mundo complicado, você não imagina como era o mundo na época de Noé. A Bíblia fala, livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5, e você vai acompanhar no telão aí do lado. Você vai ver o seguinte, eu leio na minha versão, pode ser que esteja um pouquinho diferente daquela, mas não tem problema. Gênesis 6,5 diz o seguinte: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara por toda a terra, e que toda a imaginação de pensamento do seu coração era só maldade continuamente. Veja, Noé viveu num tempo caótico, Noé viveu em tempos de trevas. Diz a Bíblia que o próprio Deus viu que a maldade estava instaurada na humanidade. O coração do homem era um coração ruim, o pensamento do homem era um pensamento contínuo de maldade. E diz a Bíblia que Noé viveu nessa época onde o pecado era algo totalmente sem limites, até porque na época não havia regras, né? Não havia leis veio bem depois com Moisés. Noé viveu no pior etapa da humanidade. Se você acha que nós vivemos num tempo ruim, Noé, ele viveu num tempo muito pior do que o nosso. Porém, a Bíblia diz que Noé foi usado por Deus. Mais do que isso, Noé foi santificado, separado para Deus, para cumprir um propósito, uma missão na terra. Porque toda santificação, eu já falei para você, ela é uma santificação para um propósito. Não é uma santificação apenas para você se santificar. Toda santificação, ela cumpre um propósito. Diz a Bíblia que Noé estava vivendo nesse cenário caótico de pecado, impunidade, de toda classe de espécie. O ser humano estava totalmente corrompido. E aí você vai ver no versículo 8 e 9, Gênesis 6, 8 e 9, diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, e Noé andava com Deus. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela o seguinte: Noé não era santo. Ouça, Noé não era um homem santo,
Mas a Bíblia traz duas coisas que Noé era. Noé era um homem justo e perfeito. A palavra perfeito significa íntegro. Veja, no meio do mundo caótico, onde o mal dominava, onde o coração do homem era um coração ruim, diz a Bíblia que Deus encontra um homem, e nesse homem, que não era um homem santo, que vivia no meio de um povo totalmente pecador, o seu vínculo era um vínculo totalmente equivocado, errado, porém a Bíblia diz que encontra nesse homem algo, encontra nele justiça e integridade, e as duas coisas, elas formam uma única, chamada caráter. Presta atenção, porque hoje eu quero, da maneira mais simples, te mostrar para você como viver uma vida santificada. Noé não tinha pastor, Noé não tinha Bíblia, Noé não era nenhum santo, Noé morava no meio do furacão, e diz a Bíblia que ele se encontra sendo um homem justo. A palavra justo significa o quê? Ele conseguia discernir entre o certo e o errado. Diz que ele não era de duas medidas, o que ele fazia aqui, ele fazia lá e ele fazia lá. Ele era um homem justo, ele agia da mesma maneira. A palavra íntegra significa que ele era correto em todas as coisas que ele fazia. E por último diz que Noé andava com Deus. Se você for pegar, Deus faz uma análise na terra e vê a maldade em todo mundo, porém em Noé ele encontra algo chamado caráter. Caráter é uma base da santificação que Deus usa para que você possa habitar na terra e cumprir o propósito dele aqui na terra. É tão interessante essa palavra, que nos dias que nós estamos vivendo, é muito difícil você encontrar isso. As pessoas fazem uma falsa santificação, preste bem atenção. As pessoas pensam que no fato delas, quanto mais orar, mais santificadas elas vão estar. Quanto mais elas lê, mais santificadas elas vão estar. Quanto mais jejuar, mais santificada ela está. E essa não é uma verdade absoluta. Diz a Bíblia que Noé era homem íntegro e justo, ele tinha caráter, e diz que Deus andava com ele. Em nenhum momento você vai ver que Noé fazia outras coisas, a não ser apenas essas duas, que ele tinha bem estabelecido dentro dele. Quando você pensa em santificação, santificação não é algo que você vai fazer em um momento, como muitas pessoas dizem. Santificação é um estilo de vida que você precisa ter constantemente, nada mais do que você ter caráter estabelecido. Hoje, qual é o grande problema da humanidade? É falta de caráter. Antigamente você ia fazer um negócio, você dizia, o fio do bigode é suficiente, um aperto de mão é suficiente, a minha palavra é suficiente. Hoje você pode ter contrato, você pode não ter contrato, você pode ter testemunha, você pode ter o que quiser, se a pessoa não é de caráter, não adianta nada. Quando você começa a entender esse princípio, que Noé foi separado por Deus e separado para Deus, para cumprir um propósito, o que fez dele ser um homem que andava com Deus, era só sua vida de caráter. Às vezes a gente quer ser tanto espiritual, que a gente esquece que Deus anda com pessoas que têm, às vezes a gente é tão espiritual, que a gente esquece que Deus anda com pessoas que têm isso. Quando você entende que ser íntegro e justo é a base do teu caráter, para que Deus ande com você, você vai ver que a santificação, ela é um processo contínuo na tua vida. Jó, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: caráter é uma base. Quero entrar para você em uma outra base, daquilo que eu vim realmente para falar contigo nessa noite. Jó capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte, Jó 1, 8, disse então o Senhor a Satanás, você reparou, meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, homem que lê, homem que ora, homem que se santifica, homem que busca a Deus. Ah, não, calma,
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, que teme a Deus e evita o mal. Lembre-se que o que fez os olhos de Deus recair sobre a vida de Jó e dar a qualidade dele, a qualificação dele, foi o fato de Jó viver num mundo caótico, mas mesmo assim encontrar nele um homem de caráter. Diz a Bíblia que Jó era irrepreensível, perfeito. Jó era um homem justo, irrepreensível, perfeito, e ele também era um homem íntegro, e diz a Bíblia que temia Deus e evitava-se o mal. Sabe, às vezes a gente complica as coisas, a gente tenta se aproximar de Deus de formas, de maneiras, de diversas coisas que muitas vezes Deus olha, o que eu estou buscando de você é apenas caráter. Se você tem caráter, pode ter certeza que eu estou contigo. E você vai cansar de ver pessoas que estão buscando uma vida com Deus, e o que falta para elas é uma base para que Deus ande com elas, que é a base do caráter. Caráter significa a integridade, você ser alguém correto, alguém justo. Mas há uma outra palavra que me chama muita atenção quando Deus fala sobre Jó. Diz, e ele evita o mal. Quando você fala a palavra evita, eu traduzo para fugir. Nem sempre você vai conseguir manter a tua integridade, o teu caráter 100%. Geralmente você vai ser colocado à prova, você vai ser colocado em situações onde você vai ser encostado na parede, aonde você vai ser levado a um esmagão para que você rompa o caráter que você tem. E a única maneira de você preservar o teu caráter é você fugindo, evitando aquilo que é mal. Santificação nada mais é do que você ter caráter suficiente para fugir daquilo que é mal diante aos olhos de Deus. Veja, Jó, ele tem uma saída, ele era um homem íntegro, porque ele fazia uma regra: tudo aquilo que é mal eu fujo, tudo aquilo que não me cheira bem eu fujo, tudo aquilo que eu olho e vejo que não é proveitoso eu fujo. Por isso que o tema dessa noite é a maneira mais fácil de você se santificar. Não é que você não deva orar, que você deve orar, ler, você deve estudar, você deve jejuar. Eu estou te mostrando algo que quem sabe nunca ninguém te falou. Você precisa ter a temática, a ideia de Jó. Fugir muitas vezes preserva o meu caráter, preservando o meu caráter, me preserva a minha santificação. Estou apto para ser usado por Deus. Olha o que fala no livro de Salmo, capítulo 1. Eu estou lendo alguns textos para você, para que você possa ter base. Salmo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 6, você vai ver o conselho que o salmista coloca no início do salmo. Diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele nem se detém no caminho de pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o prazer da lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá fruto no tempo certo, suas folhas não cairão, e tudo que ele fizer, ele irá prosperar. Como é que ele prospera? Duas coisas. Primeiro, ele foge das coisas erradas para preservar o caráter dele. E ele foge para quem? Ele foge para Deus. Então eu fujo do que é errado. Eu fujo para onde? Versículo 2 diz o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Quando eu faço isso, meus dias são prosperados. Versículo 4: não é assim a vida dos ímpios, mas são como um moinho que o vento se espalha. Por isso o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Ouça, justiça tem a ver com caráter.
caráter. Porém, o caminho dos ímpios, ele perecerá. Olha só que interessante. Quando você entende o que é santificação, o conceito dela, você vive no mundo que você vive hoje, no trabalho que você vive, com o grupo de pessoas, com a tua família. Quando você entende o que é santificação, você é uma pessoa que tem caráter, você é íntegro, você é justo, o caráter está em ti. Quando começou algo que vai desabonar o teu caráter, você precisa fugir para Deus. Olha que interessante, a fuga, ela te mantém no propósito de Deus. Você vai ver que quase sempre quando você comete erros é porque você não fugiu. Olha o que diz, na Bíblia conta-se a história de um homem, de um jovem chamado José. E esse menino chamado José, a Bíblia fala que ele vivia com a sua família, ele era o filho mais amado do seu pai, porém o odiado dos seus irmãos. Conta-se a história que pegam ele, colocam ele numa cisterna, deixam ele lá, mentem para o pai. Nossa, o teu filho morreu, ele foi comido por uma fera. Depois eles pegam um menino, vendem ele como servo, como escravo. Ele entra na casa de Potifar. Eu quero que você entenda o contexto inteiro da história. Ele entra na casa de Potifar, que era o general, e ali ele começa a servir, fazendo uma coisa, arrumando outra, e ele começa a se destacar e tal. E diz a Bíblia que a mulher de Potifar, a patroa dele, se interessa por ele. E aí você já viu, pintou um clima de romance. Era uma mulher bonita, era uma mulher linda, não era uma mulher feia, não havia ninguém em casa. A cena do crime estava armada. Imagina, ele um franguinho, novinho, tinha o quê? 16, 17 anos, ele estava com a testosterona a 1000. Ele estava na casa, ele entra, de repente a mulher se engraçou para ele, e ele falou: uau, será que é comigo? Não é com ninguém, não tem mais ninguém aqui. E diz a história que a casa estava vazia, não havia ninguém para confrontar, para brigar, para dizer que não era, que dava para fazer, que não era para fazer. E a Bíblia conta algo, que quando ela chega para ter o contato com José, José olha para ela e fala o seguinte: nananina, não. E quem sabe ela fala: mas como você vai me resistir? Ninguém resistia a ela. Ela era uma das mulheres mais bonitas do Egito. Ela não era uma mulher feia, a mulher do general vai ser feia? Ela era bonita. E quando ela chega alisando: você jovem, você é musculoso, você é isso, você está todo assim. Diz que José olha para ela e diz: hoje? Não vem de colher que hoje é sopa. Estou brincando. Olha o que diz no livro de Gênesis 39, 12. Olha só o que diz aí, Gênesis 39, 12. Então, ela pegando ele pela capa, lhe disse: deita-te comigo. Mas ele, deixando a capa na mão dela, fugiu, escapando para fora. Ouça, José, o grande sonhador, ele tem algo, ele se encontra num dilema. Se eu durmo com a mulher do meu patrão, eu cometo algo errado, porque ela não é minha esposa. Se eu me deito com ela, eu estou trazendo uma maldição para a minha vida. Claro, ninguém está vendo, eu posso fazer isso. Ele pensa o seguinte: se eu não me deito com ela, eu também posso me ferrar, porque ela é minha patroa, ela pode me mandar embora, ela pode me mandar me prender, ela pode me mandar ser morto, ela pode fazer minha caveira para Potifar. E diz que a Bíblia, que José, em nenhum momento ele faz esse pensamento que eu estou falando para você. Quando ela chega perto, diz a Bíblia que José sai correndo, e ele foge, e ele, na corrida ele deixou até a capa, e a capa ficou. Sabe por que José fugiu? Porque ele era um homem de caráter. Ele era um homem justo e íntegro. Eu não posso dormir com uma mulher que não é minha. Eu não posso fazer algo que o meu patrão
diz a Bíblia, que vou causar um prejuízo para o meu patrão, eu jamais irei fazer isso. Olha só, José, ele exerceu a santificação, mantendo o seu caráter, fugindo daquilo que ele sabia que era errado. Se ele ficasse ali, ele iria romper o seu caráter, ele ia perder o seu caráter, ele ia danificar o seu caráter. Mais do que isso, José, ele tem algo que ninguém tem. Vem comigo. Diz a Bíblia que José não teve a fé de Abraão. Abraão foi o pai da fé. José não teve o encontro que Jacó teve com Deus. José não tinha amizade com Deus que Moisés tinha. José não tinha o coração de Davi, que Davi tinha, que foi o escolhido por Deus. José não tinha nem a sabedoria de Salomão, mas José tinha. Uau, que bom que você prestou atenção. Podemos terminar essa pregação e nós podemos ir embora. Ei, José não tinha absolutamente nada de anormal, não era um ser espiritual. José não era um homem que tinha a fé de Abraão, que era amigo de Davi, de Deus como Moisés. José não era ninguém comparado a todos os grandes homens da Bíblia. José não fez um milagre, ouça, José não fez um milagre, mas a Bíblia fala que José tinha caráter. E se você ler todos os textos da Bíblia, você vai ver, e Deus estava com José. E Deus estava com José. José vai para a prisão, Deus estava com José. E na prisão José exerce a santificação. Ele tem caráter, ele ajuda um, ele ajuda outro, ele ajuda todo mundo. E de repente ele chega diante de Faraó. Quando ele chega diante de Faraó, ele exerce a santificação. Ele tem caráter, ele é justo, ele é íntegro. E diz a Bíblia que José faz algo, e ele tem algo que as pessoas não têm. Hoje, a grande base das pessoas, muitas vezes, é o fulano de tal, é o beltrano, e elas dizem, eu gostaria de ser como eles, eu gostaria de fazer o que eles fizessem. Nessa noite eu gostaria de dizer para você, vamos ser que nem José, homens e mulheres de caráter. Quando você tem caráter, Deus está contigo. Mesmo você vivendo num mundo túrbio, num mundo escuro, num mundo caótico, como era o de Noé, Noé tinha caráter, Deus estava com Noé. Mesmo quando você viver circunstâncias como a que José viveu, numa cisterna, caráter, Deus estava com ele. Foi para ser escravo, Deus estava com ele. A mulher mentiu, ele tinha caráter, Deus estava com ele. Foi para a prisão, Deus estava com ele. Diante do rei, Deus estava com ele. Sabe, o que falta para você é você compreender essa ideia. Fugir de coisas para que mantenha o teu caráter, para que Deus possa estar contigo e você possa se santificar diariamente. 1 Tessalonicenses 5:22 diz o seguinte, 1 Tessalonicenses 5:22 diz, abstenha-se ou fuja de toda a aparência do mal. Olha, na minha versão diz aparência, mas não tem problema, fuja ou abstenha-se de toda a espécie de mal. A única forma de você manter o teu caráter, a tua santificação com Deus, é quando você aplica essa regra. Eu preciso fugir da aparência que é mal. Quando eu olho para algo, dentro de mim o Espírito Santo fala, isso é errado. Se você permanece, você perde o teu caráter, você se torna alguém impuro, você se torna alguém que Deus não pode utilizar. Mas quando você entende, vi algo, esse algo é errado, é a aparência do mal, veja, não é em si o mal, é a aparência do mal, é o que parece ser errado, eu preciso fugir, mesmo que aparentemente seja uma coisa boa, como no caso de José. Eu vou ficar com a Miss Mundo, só que a Miss Mundo não é minha mulher, é a mulher do meu patrão. Mesmo que seja algo que você queira fazer, não faça, porque rompe o teu caráter, e Deus não pode te usar. Por isso que eu digo, fuja da aparência do mal. Você quer ser de Deus?
Como é que você é de Deus nesse mundo tão caótico? Fuja de tudo aquilo que você acha que é errado. Fuja de tudo aquilo que você acha que não presta. Há uma música, né? Esses dias eu compartilhava uma ideia sobre esse tema, que há uma música, um funk das antigas. Eu sei que aqui os mais velhos não vão compreender esse funk, mas os mais novos, quem sabe, vão compreender. E a música era mais ou menos assim, ó: chuta, chuta, chuta aqui é laço. E daí tinha a dancinha que era aqui, ó: chuta, chuta aqui é laço, chuta. Quer dizer, sai longe, que isso é cilada do inimigo para a tua vida, em todas as áreas. Chuta, que é um laço do passarinheiro, que é um laço do inimigo tentando te devorar. Mas sabe, há uma regra, que quando você brinca com fogo, você se... José poderia ter dito: uau, nada mal para um garotinho como eu, deixado na cisterna, vou me deitar com uma das mulheres mais lindas do Egito, nada mal para alguém que é um escravo, agora eu posso ser alguém. Por isso que a Bíblia fala que José sai correndo e ele não olha para trás, ele deixa a sua capa. Eu imagino ele só de cueca correndo, a verdade é essa. A verdade é essa. E ele sai, e ele não fica ali tentando discutir, tentando ver, tentando questionar. Sabe por quê? Porque quando você para fazer análises, o campo da tua mente é um campo quase que pertence ao inimigo, e ali você é bombardeado de tantas maneiras, que às vezes aquilo que é totalmente errado na tua mente se converte em algo certo, e você, quando vê, você cai, você erra, você comete delitos, e você não consegue mais sair. Por isso que o escritor de Tessalonicenses diz: fuja da aparência do mal. Qual é o segredo para você se santificar? Fuja daquilo que é errado. Abriu a internet, você viu a tua internet, opa! Uau! Fuja. Está com o teu celular, oi, tchau. Porque se você dizer oi, já era. Estou falando algo para você, que às vezes você quer ser tão santo, tão santo, tão santo, que Deus só pede para você caráter, integridade e justiça. Às vezes você quer ser tão santo diante de Deus, que você esquece que Deus está querendo que você tenha caráter. E Ele diz o seguinte: eu sei que não é fácil, mas eu te dou a saída. É melhor você fugir. Fuja, fuja, fuja. Vem negócios ilícitos, eu fujo. Querem passar a perna em alguém, eu fujo. Vem alguém fazendo uma fofoca, eu fujo. Porque sempre que você para ouvir coisas que você sabe que é errado, isso fere a tua integridade, fere o teu caráter, e você se afasta de Deus. Então, falando mal de alguém, fuja. Por isso que eu li Salmo capítulo 1. Se assentei na roda dos escarnecedores, começar a falar abobrinha, eu pego e fujo. Hoje eu não posso ficar, amanhã eu volto, pessoal, eu vou embora. Se eu ficar lá, eu vou ser corrompido, a minha integridade vai ser corrompida, eu vou cair, eu não vou permanecer. Santificação é eu fugir das coisas do mundo e ir para Deus. José faz algo, ele foge da mulher e corre aos encontros de Deus. Ela continua livre, seguindo a vida dela normalmente. José cai na prisão, mas a Bíblia fala que depois da prisão, José vai lá para cima e ele ocupa o lugar, segundo lugar depois de Faraó, e se torna senhor daquela mulher. Imagine a vergonha dela chegando diante de José todo santo dia, sabendo que José negou ela, porque ele tinha uma aliança com Deus, e o caráter dele com Deus era maior do que apenas uma noite, e do que apenas um momento, do que algo errado. José tem poder agora, que ele não teria se ele não tivesse mantido o seu caráter. Eu diria para você, a coisa mais fácil nessa terra, para você ser parecido com alguém da Bíblia, é com José. É só você ter caráter. Ele não tinha nada de especial, ele não fez nada de especial,
ele não levou o povo à terra prometida, ele não abriu o mar vermelho, não comeu maná, ele não foi para a cova dos leões, ele não entrou na fornalha de fogo, ele não caminhou sobre as águas como Pedro, ele não curou como Paulo a sombra dele, lenço, ele não fez nada, José não fez nada. A única coisa que ele fez é ter um caráter e fugir das coisas erradas. Você não vai encontrar um erro de José. Eu não estou dizendo que ele não errou, mas a Bíblia falou: José, você mandou tão bem, que se você errou, eu não vou colocar na Bíblia, para que as pessoas possam entender que você foi um homem, que eu andei com você. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga para ela assim: quando você vê problemas, o que você faz? Foge ou fica? E aí eu digo algo para você: se você ficar, o bicho come, e se você ficar, o bicho vai te pegar. Agora, se você correr, o bicho não pega, ele não pode te pegar, porque é o que Deus está te dizendo. Olha só, fugir não significa que você tem medo. Ouça, porque quando você fala fugir, dá uma impressão de que é algo errado, não é? O fulano de tal está fugindo, ele fez algo errado. O Beltrano está se escondendo, ele está fugindo. É porque ele é um covarde, ele não quer me enfrentar. Quando você fala a palavra fugir, o mundo tem uma visão: ou fez algo errado, ou é um covarde, ou é alguém que não quer enfrentar, alguma coisa fez que não deveria fazer. Porém, nos termos bíblicos, fugir não significa que você está com medo, significa que você é macho o suficiente para não cometer erros que você poderia cometer. Fugir não significa que você é derrotado. Derrotado ficou a mulher de Potifar, vitorioso foi José, por dizer: aqui não, jacaré. Estou brincando com você. Derrotado ficou ela. Ele saiu vitorioso, com o seu caráter íntegro, irrepreensível, com Deus com ele em todos os lugares. Quando você fala o seguinte: fugir, não é que você não aguenta a pressão, pelo contrário, é porque você sabe muito bem quem você é e o que você está fazendo. Fugir muitas vezes significa que você apenas está obedecendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu várias vezes fugi, possivelmente a minha esposa várias vezes fugiu, quem sabe você várias vezes fugiu de coisas, e eu digo para você: fugir é a única coisa que mantém o teu caráter. Não é você ir orar, dizer: Deus, agora me ajuda porque não param de me mandar mensagem, Deus me ajuda por causa disso, me ajuda porque está vindo um negócio ilícito e eu não quero. Quer dizer, isso não vai adiantar. O que vai adiantar é quando você foge. Fugir do que, pastor? Fuja daquilo que é mal, fuja do teu medo, fuja de ódio, raiva, fuja de fofoca, fuja de mentira, fuja de contenda, briga, fuja de tudo aquilo que você achar que deve fazer. Vim aqui, não deu certo, essa pessoa está falando algo errado, não, então tá bom, eu vou para lá, amanhã a gente conversa, hoje não. E você mantém a tua integridade, o teu caráter correto. Olha só que interessante, a única coisa que você não pode fugir é da presença de Deus, porque Deus conhece todas as coisas. Se você ler o texto de José, você vai ver, Deus estava com José em todas as etapas da vida dele. Ele não fez nada que pudesse ocultar Deus da vida dele. Tem pessoas que estão fugindo, mas não é fugindo do mal, está fugindo de Deus. E hoje o tema é fugir para Deus. Jonas 1:3, já quero orar por você, quero ler 2 textos e encerrar. Jonas 1:3 diz o seguinte: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Descendo ele foi a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem e desceu por dentro para ir para eles a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Muitas pessoas fazem isso, ao invés de fugir para Deus, fogem de Deus. Só que de Deus você não foge, Deus sempre vai estar contigo. Sabe, o que eu acho mais legal nessa palavra é que possivelmente você resistiu muito para aceitar a Deus, é verdade ou não?
a você ir num culto pela primeira vez, ou quem sabe ir na célula, ou quem sabe vir na igreja. Possivelmente você deu muito migué, que a gente chama, né? Não vou, tem visita, hoje não dá, chegou gente, furou pneu, e você arma um monte de desculpa, porque você quer fugir de Deus. E Deus está dizendo o contrário: você não vai fugir de mim, você precisa fugir do diabo. Você não precisa fugir de mim, você de mim não foge, mas você precisa fugir daquilo que é errado. Quando você tenta fugir de Deus, você comete o maior engano da tua vida. Quero ler esse último texto e orar por você. Salmo 139, versículo 7 até o versículo 12. O salmista fala algo: para onde eu irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir no céu, você aí está. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também está. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. E se eu disser, oculte-me as trevas, torne-se em noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como dias. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Sabe o que você deve fazer quando acontecer algo e você vê algo que não está correto, e quem sabe você está prestes a perder o teu caráter? Você precisa fugir para Deus. Quando você foge para Deus, você sempre vai encontrar alguém que pode te ajudar. Às vezes você tenta fugir por vários caminhos de Deus, e eu digo para você, essa não é a saída. A saída é você fugir para Deus. Santificação é quando você se debate, você se enfrenta com algo que você sabe que é errado, que você sabe que é algo pecaminoso, e você se encontrou com o pecado. Você bate meia volta e você vai em direção a Deus, você vai em direção a Ele, assim como está em livro de Salmo, capítulo 1, versículo 2. Eu fujo e eu vou meditar na Tua palavra, eu vou buscar em Deus, eu vou me alimentar em Deus, eu vou me manter em Deus. Assim eu consigo ser alguém santificado, no mundo tão terrível como o mundo que nós estamos vivendo. Eu falo para você que estamos vivendo dias terríveis. Como que eu faço? Eu sou alguém de caráter, e eu mantenho o meu caráter e a minha integridade, fugindo de tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que é errado. Quando o mundo vem me abraçar de uma maneira, eu viro as costas e vou em direção a Deus, porque eu sei que Ele tem o melhor para a minha vida. Se coloque de pé, eu quero orar por você.